que o objetivo vai ser fazer esses dois atributos aqui, que são os atributos de relacionamento, e ver como é que esse relacionamento de casar, como é que ele vai ficar na hora de eu fazer a implementação dele aqui, tá? Então, eu vou continuar no mesmo banco de dados, tá? E aí a gente vai fazer rapidinho lá, create table. Inclusive esse banco, essas tabelas, né, elas estão erradas, né? Esse homem e mulher aqui ele está errado, mas posteriormente a gente conserta eles, porque na verdade homem e mulher ele só tem um atributo diferenciador, né, que é o atributo sexo, né? Todos os dois são pessoas, então na verdade esse relacionamento ele seria um autorrelacionamento, que é quando a entidade se relaciona com ela mesma, tá? Para ver um casamento, uma pessoa se casa com outra pessoa, tá? Então aí é um autorrelacionamento. E aí no caso do Brasil, né, vamos dizer assim, uma pessoa do sexo masculino se casa com uma pessoa do sexo feminino. O certo não seria eu fazer uma entidade homem e uma entidade mulher para haver um casamento. Basicamente, eu teria uma entidade pessoa ou cidadão, né? E aí eu tenho um autorrelacionamento, ok? Que vai funcionar da mesma forma, mas depois eu vou implementar ele com vocês, tá? Então, por hora, só para a gente pegar o jeitão da coisa, a gente vai deixar assim, só porque nós modelamos na primeira aula assim para a gente entender, tá joia? Então lá, ó. Então, o casamento, esse caso do relacionamento do casamento, você vai ter que, porque assim, veja bem, o máximo 1 para 1 você não consegue implementar. Não. Você conceitualmente você coloca 1 para 1. Então quando eu estou desenhando aqui, eu posso colocar o máximo 1 para 1, tá? Mas na hora de eu fazer o banco de dados, lembra, sempre o lado que carrega a chave primária como chave estrangeira, esse lado vai ser N. Então quando o relacionamento é 1 para 1, teoricamente, nenhum dos dois lados carrega a chave estrangeira do outro. Então eu não consigo relacionar. Então na hora eu vou ter que deixar um dos dois com chave estrangeira para eu relacionar. E aí quando eu, por exemplo, eu deixo um dos dois lados com a chave estrangeira, na realidade ficou 1 para N. Entendeu? Então eu não consigo implementar o 1 para 1 de verdade no banco, tá? Mas conceitualmente eu penso nele, ó, é 1 para 1, tá? Então eu desenho lá no banco, mas na hora de implementar não rola. Bom, então vou fazer lá as tabelas, né? Vou criar a tabela homem, aí depois vou criar a tabela mulher, e aí eu vou criar a tabela casamento. Tá vendo que aqui, quando eu tenho um N para N, lembrando sempre, né? Eu estou falando do máximo, né?
Uma mulher pode casar com no mínimo 0, no máximo vários homens, né? Não ao mesmo tempo, obviamente, e um homem pode se casar com no mínimo 0, no máximo várias mulheres. Toda vez que eu tenho o máximo N para N, vai ficar 1 para N, N para 1. Então, o mínimo, quando ocorre o relacionamento, né, por exemplo, quando tem um casamento, tem que ter 2 pessoas ali para casar, certo? Então não dá para fazer um casamento onde está faltando uma mulher ou está faltando um homem, nesse caso aí, tá? Então, por causa disso, que sempre fica 1 para N, N para 1. Por quê? Porque quando ocorre o relacionamento de casamento, eu tenho que ter um homem e uma mulher. Beleza? E aí, como é que eu implemento esse mínimo, o 1 para N, né? Veja bem, o lado 1, eu estou dizendo que aqui, ó, no casamento, olha lá, o homem, ele é not null, ou seja, tem que ter 1. E a mulher também é not null, tem que ter uma. Então aqui eu estou implementando que o mínimo é 1. Tá dentro do casamento, tem que ter no mínimo um homem, no mínimo uma mulher. E o lado N, eu estou dizendo também aqui, né? Porque o homem, aqui ó, eu estou dizendo que ele é chave estrangeira do campo código, que é chave primária lá em homem. E a mulher, eu estou dizendo que é chave estrangeira do campo código lá em mulher, tá? Deixa eu só ver aqui que pegou aqui. Faltou, eu esqueci o parêntese. Beleza. E aí agora eu consigo vir aqui, ó. Vou criar um outro diagrama e vou só colocar aqui, ó. Só para a gente ver o casamento, o homem e a mulher. Fechei. Beleza, tá lá. Tá joia? Agora, vamos fazer o seguinte, como essa galera aqui é menor, eu já fiz, vou colocar aqui DTG, ó, eu vou fazer o seguinte, como eu acabei esquecendo aqui, ó, no casamento, eu acabei esquecendo de colocar a data do casamento, ó, vou colocar assim, início e fim do casamento, tá? Não vou deixar igual tá aqui, ó, data e data de divórcio. Vou colocar só início e fim. Como eu esqueci, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a tabela casamento para eu fazer ela de novo, tá? Ó, apaguei, e aí agora eu vou incluir aqui, ó, porque eu não tinha colocado, então só vou colocar assim, ó, início e fim. Que aí o fim pode ser divórcio, pode ser falecimento de alguém, ou dos dois, né? Às vezes. Tá? Então, e no início, deixa eu só ver aqui, vou dar uma melhorada aqui. Olha lá, eu estou colocando como valor padrão agora. Tá? Tô pegando
esse getDate é uma função. Então, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, olha lá. Olha lá, ele pegou a data e hora do sistema, 22/8/2018, 8 horas, 32 minutos, 5 segundos e uma precisão lá do segundo. Tá joia? Então, eu estou dizendo que o valor default sempre vai ser a data de agora. E o casamento, o fim do casamento, tá vendo que eu não coloquei nada, né? Então, o padrão, quando você não coloca nada, é que o campo possa ser nulo. Então, geralmente, a gente faz o seguinte, você só especifica quando não pode ser nulo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o homem, eu estou dizendo que ele não pode ser nulo, tem que ter algum valor, toda vez, tá? Mas quando o campo ele não tem informação nenhuma, fica subentendido que ele pode ser nulo, tá? Não precisa botar. Não precisa colocar, tá? Todo o campo. Aí a chave primária, tá vendo que eu não coloquei nada nela? Então, em teoria, eu conseguiria ter uma chave primária vazia. Tá? Nula. Só que aí, como eu estou colocando que é um valor, que ela é identity, o próprio banco vai colocar o valor nela para mim. Tá? Então agora, ó, que eu coloquei o que eu tinha esquecido na tabela, eu vou criar ela de novo. Gente, isso aqui só dá certo, né, eu fazer esse... Por exemplo, eu tinha esquecido do campo fim lá, né? Então eu fui e apaguei a tabela. Pô, eu só posso fazer isso se a tabela estiver vazia, né? Ah, se lá na frente eu precisar fazer uma manutenção na tabela e já tiver informação nela, aí eu vou ter que usar o alter table, add column, alter table, drop column para eu apagar uma linha, alter table, alter column para eu mudar alguma especificação numa coluna, tá? Acho que no caso do SQL Server, eu acho que é alter table, modify column. Aí você vai e modifica a coluna, tá? Mas agora que eu estou criando o banco, não tem informação nenhuma, eu posso simplesmente fazer isso aí, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, vamos começar a aprender a colocar informações no banco para a gente buscar essas informações, tá? Então, eu tenho aqui não é desk, eu tenho aqui uma história de procedure do próprio SQL Server que chama SP-Help. Essa história de procedure, ela história de procedure, né? É um procedimento armazenado no banco. Então é uma função do banco, tá? Só que ela foi programada. Então eu posso pedir para essa história de procedure, ela me dá informações sobre qualquer objeto do banco de dados. Então, por exemplo, olha lá, SP-Help, a tabela homem. Aí ele pega e mostra para mim as informações da tabela, tá vendo? Olha lá, tem 2 campos, o tipo de dado de cada campo. Aí aqui embaixo está dizendo aqui, ó, que tem esse campo código que é identity, tá vendo? Quando você passa o 1,1 lá na tabela, tá vendo? Eu não passei 1,1. Então ele está dizendo aqui, ó, a sequência começa com o número 1 e o incremento é 1 de 1 em 1, então cada linha nova. Está aqui a chave primária, né?
que ele deu, como eu coloquei aqui só primary key, e eu não coloquei mais nada, não especifiquei o nome dessa chave primária, ele pegou e deu esse nome aqui, ó. Tá vendo? Esse nome doidão aqui. Que toda vez é gerado um nome para cada chave primária, só que se eu especifico o nome, ele deixa o nome que eu dei. Se eu não especificar o nome, ele gera um nome aleatório. Então, esse nome aleatório, muitas vezes ele dificulta eu entender assim, quando deu algum erro numa tabela. Tá? Quando eu mando um SQL para o banco de dados e deu erro em alguma tabela, deu erro no meu SQL, ele vai dizer que deu erro naquele nome doido lá que ele inventou. E aí, aquilo pode não fazer muito sentido para mim. Tá? Já quando eu mesmo crio o nome, aí o nome aparece aqui, ó, certinho lá. Tá vendo? Esse cara aqui, ele é referenciado na tabela casamento, tá vendo? Essa chave primária, ele está dizendo que essa chave primária aqui é referenciada na tabela casamento com a constraint FK, underline casamento, underline homem. Então ele já dá as informações aqui. Para que a gente quer no momento é o seguinte, saber só os nomes dos campos, para eu inserir dados nessa tabela. Então, como é que eu vou inserir uma informação na tabela? Olha lá. Insert into o nome da tabela e aí, entre parênteses, eu listo os campos que eu vou inserir valor. No nosso caso, é só o campo nome. Por que é só o campo nome? Porque o código vai ser gerado automaticamente, então eu não vou inserir. E aí eu coloco values e, entre parênteses, eu coloco o valor de cada campo. Lembrando que campos varchar ou char, você coloca o valor entre aspas. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, João... Ele aceita porque o nome pode ser repetido. Tá? Isso. O nome continua o mesmo. Sim. Beleza? Então eu só estou colocando aqui o primeiro nome para a gente não ficar muito com... Quando eu vou dar uma carga no banco, por exemplo, quando vocês forem fazer jogos, muitas vezes os nomes dos objetos que vão estar disponíveis para o jogador ir conquistando à medida que o jogo for rolando, não vai ter nenhuma interface para você cadastrar aquilo ali. Você vai já dar uma carga inicial no banco e colocar aquelas informações lá. Tá certo? Olha só. Aqui, a lista de atributos que eu vou inserir, ela é separada por vírgula. Então vamos supor que tivesse idade, sei lá, sexo. Aí eu coloquei aqui. Aí aqui, olha, tá vendo? O primeiro cara vai jogar valor em nome. O segundo, ó, vírgula, 17, vai jogar valor em idade. O terceiro... Eita. Vai jogar valor no sexo. Tá vendo? Então é assim, eu listo os atributos, no values eu coloco os valores para ele, na mesma ordem. Então aqui, ó, esse cara vai entrar nesse atributo, esse cara vai entrar nesse atributo e esse cara vai entrar nesse atributo. Beleza? Então vamos acertar aqui. Como eu só tenho um atributo para colocar valor, aí agora o que eu posso fazer? Ó?
selecionar todo mundo e mandar executar. Olha lá, ó, ele me dá a resposta lá de uma linha afetada para cada fim de comando que ele encontra, que é o ponto e vírgula. Tá? Beleza? Aí eu posso depois consultar se essas informações estão no banco. Ó. Select, que é o comando para buscar informação, os atributos que eu quero ver, ó, código e nome, from, homem. Tá? From o nome da tabela. Então é select a lista de atributos from a tabela. Quando eu clico em executar, olha lá, apareceu todo mundo. Beleza? Como eu não ordenei, o que vai acontecer? Vai aparecer na ordem que ele encontra a tabela. Tá certo? Mas eu poderia colocar aqui, ó, order by, estou ordenando pelo campo nome. E aí, olha lá, ele ordenou pelo campo nome. Essa ordenação, o padrão dela é isso aqui, ó, ASCII, de ascendente. Então, se o campo que eu estou mandando ordenar, ele for um campo texto, vai ordenar por ordem alfabética. Se ele for um campo numérico, do menor valor para o maior valor. Beleza? Agora, eu poderia, por exemplo, eu tô fazendo o ranking do jogo. Então, o ranking, quanto maior a pontuação, melhor, né? Então, eu vou ordenar de ordem decrescente, né? Do maior ponto para o menor. E aí eu vou querer a galera que está com maior pontuação. Então, eu posso... esse ASCII, ele é padrão, é igual o null. Eu não preciso colocar o ASCII para dizer que a ordem é ascendente, é a ordem crescente. Mas se eu quiser a ordem decrescente, aí eu tenho que colocar a informação, que é decrescente. E aí eu mando executar, olha lá, aí ele colocou em ordem decrescente. Tá certo? Se eu quiser limitar, eu quero só os 2 primeiros. Então eu posso colocar aqui, ó, top e 2 na frente. Então eu só vou buscar 2. Que é o caso lá do... Olha lá, eu só busquei os 2 primeiros. Ele ordenou pelo nome na ordem decrescente, mas ele só mostrou para mim os 2 primeiros resultados. Que é o que vocês vão fazer em jogo, na maioria das vezes, né? Eu quero o ranking dos 10 primeiros colocados. Aí ele vai fazer lá, você vai botar lá um top 10 de ordem decrescente pela pontuação dos jogadores. E aí ele vem o top 10 lá. Beleza? Tranquilo? Eu estou explicando, como eu falei para vocês, eu não consigo jogar. Mas eu estou tentando mostrar a parada como mais ou menos vocês devem usar em jogo. Beleza? Então, oi. Você vai ensinar a gente como fazer para buscar isso do jogo dentro do banco de dados? Sim, nós vamos pegar dentro da aplicação, dentro do jogo, nós vamos lá no banco de dados, vamos trazer essa informação e vamos levar para o jogo. Beleza? Mas aí é assim que a gente começar a entrar no Visual Studio. Mas a gente vai fazer sim. Olha só, vou fazer o seguinte, agora é a hora de cadastrar a mulherada, né? Então eu só vou trocar aqui, porque os dados são os mesmos, né? Que é só o nome. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos começar a casar esse povo. Certo? Então, eu vou casar,
vai ficar até uma coisa bíblica, né? Vamos casar João com Maria. Tá joia? É José, né? Porra, maluco, eu fazendo um casamento errado. Vamos casar então José com Maria, olha só. Que Deus me perdoe. Vamos casar então. Vou fazer novamente aqui, ó, o SP Help para casamento, para eu ver o que eu vou ter que preencher. Puta merda, que o meu professor de catecismo, João, não assiste essa aula. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou inserir na tabela casamento um casamento, certo? Aí, quais campos eu vou ter que inserir? Olha só, eu vou... o campo código eu preciso inserir? Não, porque ele vai ser gerado pelo banco. O campo início eu preciso inserir? Não, porque aqui ó, ele está com um default para pegar o get date, tá vendo? Olha lá, ó. Início está com um default do get date. Então, que mais que eu preciso inserir? O homem e a mulher que vão casar, certo? Então, eu já vou fazer assim, ó, para me facilitar a vida. Deixa eu ver quem vem primeiro. O que fica como nu até você declarar que... Sim, fica como nu. Ó, vou executar aqui, ó. Então, ó, na hora de eu tenho que passar aqui quem é o homem e quem é a mulher que estão casando, tá? E os valores. Bom, eu quero casar José com Maria, tá vendo? Então, olha lá, o José é o 2 e a Maria 1. Beleza? Então, ó, eu simplesmente vou casar os dois aqui, ó. Selecionei e vou mandar executar. Olha lá, uma linha afetada. Beleza? Agora, se eu mandar selecionar, tá? Eu vou colocar, selecione código, início, fim, homem, mulher, from, casamento. Olha lá. Em 22/8/2018, o homem 2 casou com a mulher 1. Tranquilo? Então, olha só. Vocês devem ver muita consulta assim, ó. Só que, o que acontece aqui? Asterisco é tudo, tá? Então, você pode traduzir na hora de ler o seu select que o asterisco é tudo. Então, selecione tudo da tabela casamento. Tranquilo? Só que isso é uma bosta de fazer. Você programa mais rápido, porque qualquer coisa, select asterisco, certo? Só que, o que vai acontecer? O banco de dados tem que descobrir o que é tudo. Por quê? Ah, mas ele já não sabe? Não, não sabe. Você pode ter alterado essa tabela, aumentado um atributo, tirado um atributo dessa tabela. Então, ele nunca confia no que é asterisco. O que ele tem que fazer? Ele vai substituir esse asterisco por isso aqui.
Como que ele vai fazer isso? Ele vai lá nos metadados dele e vai consultar quais são os campos da tabela casamento. Aí ele faz a consulta, os campos da tabela casamento retornam e aí sim ele faz a sua consulta. O que aconteceu? Ele vai ter que fazer vários acessos a disco para ele começar a processar o seu select. Leva mais tempo. Por quê? Porque qual é a memória mais lenta que a gente tem? É o HD. É o disco. Certo? Então, quanto menos acesso a disco, melhor. E outra coisa, essa consulta, ou qualquer consulta que você manda para o banco de dados, ela é compilada. Então, existe um processo de parse que vai pegar esse texto que você está colocando e transformar ele em C, para depois esse cara ser processado. Quando eu já deixo o meu select assim, com os campos especificados, o que o banco de dados faz? Ele pega esse select e já deixa pré-compilado. O banco de dados ele vai perceber que, por exemplo, esse select tem acontecido muitas vezes. Então ele pega e deixa num cache dele esse select já pré-compilado. Coisa que ele não faz quando você mete um select asterisco. Por que ele não deixa pré-compilado? Porque todas as vezes ele não confia que a tabela tem os mesmos campos. Então ele vai ter que ir lá no dicionário de dados, fazer vários acessos a disco para descobrir quais são os campos daquela tabela, para depois fazer todo o processo de parsing, para depois executar o seu select. E se vier um select igualzinho, logo depois ele vai fazer todo o processo de novo. Então, como a gente está produzindo jogos, e 1/1000 de segundo que demora mais vai fazer diferença no teu jogo, né? A gente não quer que isso aconteça, então vamos acostumando a fazer o select assim. Tá? É mais demorado para desenvolver, só que você ganha em tempo para você jogar. É como procurar uma Python, você remete a ponto diretório dela. Isso aí. Você já facilita o trabalho do banco. Entendeu? Porque assim, vocês vão ver que aqui, quando a gente está desenvolvendo, o banco está na mesma máquina. Mas quando está no servidor, o banco não está na mesma máquina. Então, você ainda vai viajar o seu pedido pela rede, você vai concorrer, porque o servidor que o banco está e que o teu projeto está, ele não está sozinho, ele está concorrendo. Por exemplo, você hospedou na web. Pô, o servidor não tem só o teu jogo rodando. O servidor ele foi particionado, os pedaços dele foram vendidos então, para uma porrada de gente. Então, você não está sozinho. Quanto mais atômico, quanto mais rápido você puder processar lá e devolver para o usuário, mais realístico, né, vai ser. Quando você está numa empresa e você manda gerar um relatório, se o relatório demorar meio segundo a mais, não vai fazer diferença nenhuma na vida do cara que está recebendo aquele relatório. Entendeu? Às vezes ele vai falar, pô, hoje está meio lento e tal, mas... Agora, quando você está jogando, se o jogo der um lag, né, porra, já queimou o filme, né? Então, a gente tem que zelar aí pela qualidade, né, pela rapidez. E aí, mas, por exemplo, estou aqui no banco de dados, quero fazer um teste, quero só ver alguma parada, porra, beleza. Tá certo? Agora, vamos pensar no seguinte. Eu quero saber, porque olha a situação. Homem 2 casado com mulher 1. Mas e aí, quem são essas pessoas? Então,
a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando você quiser saber, você vai navegando pelas tabelas? Lembra que a gente fez aqui, ó? E aí alguém me perguntou, qual personagem de qual jogador? Então você vai navegando pelas tabelas. Ou o esquema da receita, né? A receita, foi aqui que me perguntaram, mas como é que eu vou saber qual médico que deu qual receita? Como é que vai sair tudo na receita? Né? Porque eu vou navegando pelas tabelas e aí eu tenho a informação. Então, vamos fazer essa navegação aqui para melhorar essa consulta e eu saber qual homem casou com qual mulher. Tá certo? Então, olha só, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o nome do homem, o nome da mulher, a data de início e a data de fim do casamento. Então, o que eu vou fazer? Ó? Select. Eu preciso do quê? Do nome do homem, certo? Então, nome from homem. Só que a tabela mulher não tem o campo nome também? Então, como que o banco de dados vai saber qual é o nome quando eu quero o nome do homem e quando eu quero o nome da mulher? Então, eu vou fazer o seguinte para ele diferenciar. Eu vou dar um apelido para a tabela homem. Vou chamar ela de H, tá? Então, eu vou dizer, ó, select H.nome. Tá vendo que ele já reconhece? Professor, se você está pedindo para selecionar o nome para um homem, ele já não vai ter na tabela? Ele já não vai pegar do homem da tabela. Sim, mas eu vou juntar. Lembra teoria de conjunto? Quem casou é a interseção de homem com mulher. Então, eu tenho que pegar gente da tabela homem, gente da tabela mulher e ver quem está na interseção. A interseção é o casamento. Beleza? Então, o meu select não acaba aí. Eu vou ter que pegar ainda da tabela mulher e da tabela casamento. Porque, ó, os nomes de quem casou, eles estão tanto na tabela homem quanto na tabela mulher. Só que a data de início e a data de fim estão na tabela de casamento. Então eu vou ter que pegar pedaços de atributos, né? Eu vou pegar atributos das três tabelas. Também pode. Eu poderia, olha o que ele está me perguntando, não dar apelido e colocar assim, ó. Também funciona, tá vendo? Por que eu ponho o apelido? Porque o select fica muito grande e aí o nome da tabela grande ele fica maior ainda. Aí eu costumo colocar apelido, entendeu? Mas funciona também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar o nome de homem e juntar, ó, vou já colocar aqui, ó. Eu quero pegar o nome de homem. Ó, eu quero pegar o nome de mulher também. E vou pegar o C para casamento, tá? Casamento, eu quero o início e o fim. Beleza? Só. Então, olha lá. Eu vou juntar esse cara, ó, eu vou juntar com mulher. Tá vendo? Então agora, ó, eu tô selecionando
eu ainda não juntei com casamento, tá? Eu só estou juntando homem com mulher, ok? Por enquanto. Então, para eu pegar aqui, olha, e juntar homem com mulher, na verdade eu vou ter que juntar, na verdade, homem com casamento. Foi mal. Ó, porque o homem não relaciona direto com a mulher, ele vem pelo casamento. Então, ó, para eu juntar homem com casamento, eu vou ter que juntar através de dois campos. Por quê? Porque ele vai ter que pegar um campo na tabela homem e comparar com um campo na tabela casamento. Tá certo? Então, eu só consigo juntar comparando campos, que tem que ser iguais. Então, quais campos são iguais? Chave primária é igual a chave estrangeira. Certo? Então, eu vou dizer aqui, ó, no campo on, ó, homem.código tem que ser igual a casamento.homem. Tá vendo aqui, ó? Esse cara é chave estrangeira desse. Então, na hora de eu juntar, esses dois atributos têm que ser iguais. Então, vamos pensar em teoria de conjunto. Conjunto. Eu tinha o conjunto homem, o conjunto mulher, o conjunto casamento. Só que aí eu estou juntando o conjunto homem com o conjunto casamento, onde o código do homem é igual ao atributo homem do casamento. Formei um subconjunto, certo? Esse subconjunto, eu vou ter que juntar ele com o conjunto mulher. Tá vendo? Ó, eu tinha o conjunto homem, juntei no conjunto casamento. Então deu esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto eu vou ter que juntar no conjunto mulher para eu ter esse conjunto. Tá beleza? Então, na verdade, eu vou ter a interseção desses conjuntos todos. Então, ó, e aí eu vou fazer de novo, ó. Inner join. Ó, peguei homem, juntei com casamento, agora eu vou pegar esse subconjunto e vou juntar com mulher. Então, inner join, mulher. E aí, quais são os atributos que eu vou usar para juntar? Casamento ponto mulher tem que ser igual a mulher ponto código. Ah, faltou o on aqui, né? Ah, e o apelido. Na hora que você coloca o nome da tabela, você apelida ela. Escolhendo o homem, você faz select, HN, mas como é que ele vai saber se você criou o pedido depois? Por enquanto ele não sabe. E o banco de dados executa a sua consulta de trás para frente. Então ele vai saber porque na hora dele executar é de trás para frente. A gente só não pensa de trás para frente porque dá um nó na cabeça. Mas vai chegar em alguns momentos que você vai ter que pensar de trás para frente na hora de fazer a consulta. O que é uma verdadeira desgraça na cabeça da gente. Quando a gente cria a tabela, você cria a tabela primeiro do homem, depois mulher e depois casamento. Você não cria casamento primeiro para depois homem e mulher. É, mas aí a forma que a gente cria é de um jeito, mas na hora do banco processar, ele vai processar ao contrário. Ele vai processando de baixo para cima. Não sei, isso melhora alguma forma ali de trás para frente? Não entendi. Tipo assim, fazer essa leitura inversa, tem alguma melhora? Não, é só a forma dele processar. Aí deve ser em função do algoritmo que os caras conseguiram implementar em banco, né? Entendeu? É. Aqui, ó. Se eu mandar executar, olha lá, José casou com Maria nessa data.
declarou fim ainda e tá falando que não tem. Não tem. Tá vendo? Eu consegui fazer a consulta. Beleza? Tá tranquilo? Agora, olha só. Eu quero saber. Vamos pensar no seguinte. Vou jogar uma para vocês. Aqui, eu sei quem está casado. Certo? Só que agora eu quero saber o nome das mulheres solteiras. Quem tem alguma ideia aí para a gente poder fazer essa pesquisa? Então, vamos pensar no seguinte: está solteiro quem não está casado, certo? Então, vou colocar aqui, ó. O que eu quero selecionar? Eu quero selecionar nome from mulher. Eu quero saber o nome das mulheres. Que mulher? Quais são os nomes das mulheres que eu quero saber? Eu quero saber as mulheres que não estão casadas. Certo? Então, eu quero saber o nome das mulheres onde a chave primária delas não esteja como chave estrangeira na tabela de casamento. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, where, ó, selecione todos os nomes da tabela mulher onde o código não esteja em casamento. Então, o que eu posso fazer? Ó? O where código, eu posso usar um cara que chama not in. Não está em. E aí, aqui dentro, eu vou colocar o código das mulheres que estão casadas. Pô, mas pode ter uma cacetada de mulher casada. Então, o que eu vou fazer? Ó, select mulher from casamento. Tá vendo que o resultado desse select vai vir no in, no not in. Então, eu estou selecionando todas as mulheres que não estão no casamento. Mas isso ainda não resolve o meu problema. Mas olha lá, vamos ver se vai rodar. Olha lá, a Maria não entrou nessa lista. Por quê? A Maria está casada. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos inserir um casamento que teve separação. Tá joia? Vamos inserir um casamento onde houve separação. Eu não vou separar o José de Maria de jeito nenhum, que eu já fiz a besteira aqui. Então vamos casar aqui o Rafael, ó, casar o Rafael 5 com a Renata 3. Então, olha lá. Só que aí agora eu vou colocar aqui, ó, fim. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui o fim, eu também vou colocar aqui um get date.
Beleza? Eles casaram e se separaram no mesmo dia. Tá? Olha lá, mandei executar. Beleza. Então agora a gente sabe que o seguinte, olha, eu tenho 2 casamentos. Só que esse aqui já teve fim, ó. O casamento com a mulher 3. A mulher 3 é a Renata. Tá? Então agora, olha só. Aqui, ó, a Renata não veio. Eu ainda tenho que melhorar essa consulta minha. Então, olha só, eu posso pensar numa consulta em separado para eu pegar, eu não contabilizar as mulheres casadas que já se separaram. Então, eu quero colocar aqui, ó, eu quero só, ó, select mulher from casamento, onde o fim do casamento vamos comparar aqui esses 2 selects. Vamos colocar aqui o seguinte. O primeiro select traz as duas, certo? A 1 e a 3. O segundo select traz só a 1. Vocês concordam que a 1 é a Maria, a 3 é a Renata. Quando eu coloco que o fim tem que ser nulo, significa que esse casamento continua, certo? Então, eu estou trazendo só a Maria. Então, eu estou tirando a Renata dessa lista. Então, aqui, eu estou dizendo assim, ó, eu quero o nome das mulheres que não estão na lista de casamento nulo. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? A Renata tem que entrar na lista. Por quê? Ela já foi casada, mas ela está solteira no momento, porque o casamento dela já teve fim. Entendeu a parada? Oi? O que fica nulo? Olha só, eu estou buscando quem não está nessa lista aqui, ó. Tá vendo? Não está nessa lista aqui. Sim. Eu estou negando. Então eu estou buscando as mulheres que não estão na lista de casamento que ainda está em vigor. O casamento não teve fim. Então, vou trazer as mulheres que nunca foram casadas e as que foram casadas, mas o casamento já teve fim. Entendeu? E aí, olha só, eu cheguei nessa consulta aqui para mostrar para vocês que ele está processando de baixo para cima. Porque, olha só, primeiro ele tem que resolver esse cara aqui, para trazer os códigos das mulheres que estão na lista de casadas e que o casamento ainda não acabou. Tá vendo? Então, ele tem que executar esse cara aqui primeiro, porque esse vai ser o parâmetro do NOT-IN. A lista de mulheres que entrarem aqui vai ser o parâmetro do NOT-IN. Tá? Então, ele executou a consulta de baixo para cima. Tranquilo? Então, olha só, quando você vai fazer essas consultas, você acaba
você acaba tendo que ir pensando nas partes, nos conjuntos que você vai formar, para ir trabalhando com eles. Senão, você fica enrolado. Eu quero que vocês montem para mim algumas consultas. Então, eu vou colocar aqui